exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor a meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este nobre coração. Amém, Senhor. Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Estou muito feliz pela oportunidade de juntos, você que chega hoje, você que já há tempos, estudarmos a Bíblia. Eu quero convidá-los a abrirem no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, o capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos meditar hoje do versículo 21º ao 35º. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 até o 35. E vamos refletir perdão, paz no coração. Perdão, paz no coração. Bíblia aberta? Então vamos ler apenas um versículo. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas até 70 vezes 7. Bíblia lida, oremos. Senhor, como é bom nós podemos sentir o teu amor, sentir a tua paz, sentir a tua alegria no nosso coração, em podermos aprender de ti através da tua palavra. Gratos porque diariamente temos aprendido nela, temos crescido espiritualmente. E agora, Senhor, vem falar aos nossos corações. O Senhor sabe a nossa necessidade e me usa como instrumento para que haja o alimento espiritual que necessitamos. Oramos agradecidos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Perdão, paz no coração. Ao ler o C.S. Lewis, o escritor inglês, ao falar do tema, perdão, ele tem uma frase bem significativa. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, preste atenção, até que elas possuam algo para perdoar. Então vou repetir a frase, é forte. Todos dizem que perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Certa ocasião, um rapaz chegou a dizer, refletindo o que C.S. Lewis nos diz. Esse rapaz disse: Você nunca vai me ver com úlcera. Eu simplesmente aceito as coisas do jeito que são. Não cultivo rancor, nem mesmo contra as pessoas que me fizeram algo que jamais perdoarei. Um quadro de uma firma, de uma empresa, estava lá bem colocado, em letras garrafais. Errar é humano, mas perdoar não é uma política da empresa. Na atualidade, a gente vive numa sociedade individualista, egocêntrica, egotista, e a ideia de perdão não faz parte da vida do ser humano sem Deus.
Porque perdão significa algo especial, ou seja, perdão é abrir mão. Nós nos lembramos daquela brincadeira do cabo de guerra. Todos nós já tivemos a oportunidade de fazê-la. Enquanto as pessoas dos dois lados puxam a corda, a guerra continua. Isso é uma grande verdade. Quando você abre mão do seu lado da corda, quando você perdoa os outros, não importa que o outro continue a puxar do lado deles. Se você abriu mão da corda do seu lado, a guerra termina. Isso, na verdade, é perdão. Acabou, mas até abrir mão, se você não abrir mão do seu lado ali no cabo de guerra, a pessoa se torna prisioneiro da guerra. E é o que a gente vivencia hoje, nos dias atuais. Pessoas que, na verdade, não têm o perdão na sua playlist, como prioridade da sua vida. Por quê? Quando estudamos a palavra perdão, nós aprendemos que perdoar significa o quê? Cancelar ou remir uma dívida. E a liberação, o cancelamento de uma obrigação é usada aí no sentido de perdoar como um débito financeiro. A pessoa não tem mais nenhuma dívida comigo, com você, com alguém, porque houve o perdão, eu abri mão. E nós começamos a sentir nos dias atuais, os psiquiatras têm falado, os psicólogos, os terapeutas, que para muitas doenças presentes hoje, o perdão, perdoar é preciso. Por quê? Porque o perdão traz paz à mente e muito mais. O perdão traz paz no coração, que é o tema da nossa mensagem desta manhã. Primeira coisa, nós vamos trabalhar nesse texto bíblico de Mateus 18. O texto começa falando a nós de quem é a discussão dos apóstolos, quem era o maior no reino de Deus. E Jesus trabalha muito bem o texto, até aí convido você, como lição de casa, a ler a parte inicial. Nós estamos estudando a partir do 21. Ler a preparação para esse momento, né, em que Pedro vai fazer a pergunta-chave na sua época e a nós. Quantas vezes eu perdoar meu irmão? E Jesus começa a trabalhar, em primeiro lugar, no texto, a parábola do perdão. Ele vai contar a parábola do perdão. Ele vai nos ensinar a perdoar. Versículos 21 e 22. Novamente a leitura. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Na época, os rabinos ensinavam que eram 4 vezes apenas. Então Pedro se sentiu o tal, né, fazendo a pergunta para Jesus, até 7. Ele ampliou. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Ele vai começar a mostrar, matematicamente, 490. Mas a ideia é que o perdão é ilimitado. Então Pedro faz essa pergunta, né, aí, e porque havia uma dúvida entre eles. E há uma dúvida até hoje. Passaram-se 2000 anos da vinda de Jesus, a dúvida ainda está presente. E essa tradição rabínica responderia até 3 vezes ou até 4 vezes. Aí a gente encontra lá no livro de Amós essa orientação na vida religiosa do povo de Israel da sua época. E quando a gente lê lá em Amós 1:3, a gente vê claramente isso. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. E ainda lá em Amós 1:6, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Aí está em hebraico o texto de Amós 1:3, que é a língua original que foi escrita o Velho Testamento. E até alguns falam que é a língua que vamos falar no céu. Só Deus sabe, é claro. Mas veja bem, vem aí novamente um número, né? Aí
nós estamos no Novo Testamento no grego, né, na língua grega. Então Jesus está falando com ele em grego aí. 70 vezes 7. Né? E Jesus vai reportar a um fato lá do Velho Testamento, de Gênesis capítulo 4, 24, que tinham como parâmetro a vingança. Eu vou ler o texto com todos. Gênesis capítulo 4, 24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. A descendência de Caim, Deus colocou um sinal e não deveriam tocar em Caim. E a descendência dele, o Lameque, que ampliou a sua visão, porque ele não perdoava ninguém. Então, o castigo para a pessoa que fizesse alguma coisa para ele, a vingança para a pessoa era 70 vezes 7. Então, Jesus toma aí esse caráter vingativo de Gênesis 4, 24 e o transforma agora para o lado do perdão. E aí Jesus, então, para esclarecer Pedro que o perdão é ilimitado na sua parábola, mostrar que não há vingança no coração, nem 70 vezes, como aconteceu com Lameque, lá no livro de Gênesis. Então agora Jesus, ele vai mostrar a necessidade que as pessoas têm, né, a nossa necessidade de perdoar os outros quando sermos perdoados por eles. Nós devemos tomar consciência de que há 3 coisas que nessa vida nós vamos passar. E é importante ressaltar aqui agora. Em primeiro lugar, todos nós morreremos. Inegavelmente, um dia estaremos na presença de Deus, na eternidade. Segunda coisa fundamental que os teólogos nos ensinam, nos orientam, é nós pecamos. Todos somos pecadores. E carecemos da glória de Deus, como o apóstolo São Paulo fala. Então, não devemos esquecer disso. Eu sou um pecador, né? Somos pecadores. E uma outra coisa importante, terceiro ponto, para nós na meditação de hoje. Alguém vai pecar contra a minha pessoa. E eu vou pecar contra alguém. Isso é inegável nessa vida, nas relações humanas. Nós estamos no mundo salvos em Cristo, mas nós estamos na arca que é Cristo, né? Mas nós estamos ainda nessa vida. Como aconteceu com Noé, ali, na hora que ele estava na arca, salvo. Foi salvo Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e esposa. Mas o cheiro da arca, eles não conseguiram tirar. O cheiro ali dos animais era enorme, imagine. E assim também nessa vida. Nós temos Jesus, somos salvos em Cristo, nós vivemos uma sociedade também cheirosa, cheia de pecados e às vezes nós pecamos contra as pessoas e elas pecam contra nós. E é necessário, para ter paz no coração, o perdão. Por quê? E Jesus enfatiza claramente, não há limites para o perdão. Veja bem, não há limites. Por quê? Vamos conhecer agora, inicialmente aí nós vemos a parábola do perdão que Jesus está narrando. E aí, agora a narrativa vai caminhar. Ele vai agora, né, para que a gente tenha o perdão e a paz no coração. Ele usou a parábola, e agora ele vai desenvolver a parábola, vai contar a história do perdão. E a partir do versículo 23, Mateus 18, nós vamos começando a conhecer. O reino de Deus é semelhante a um rei. Ele vai nos ensinar. Que quis ajustar contas com os seus servos. Lembre-se bem, todos nós vamos prestar contas diante de Deus de tudo que nós fizemos. A partir do 23 até o 27. Um deles lhes devia 10.000 talentos. Como não tivesse como pagar tudo, o rei mandou que fossem vendidos ele e toda a sua família. Era, na época, a lei que governava. O servo aflito jogou-se aos pés do rei, porque o ato de ajoelhar-se, demonstrando subserviência total, ele disse:
Olha o clamor dele aí. Tenha paciência comigo, pois vou pagar-lhe tudo. Olha aí, ele clamando, ele estaria subserviente, está condenado à escravidão para sempre, porque a dívida era impagável, 10.000 talentos. O rei sentindo compaixão. Então veja bem que interessante, né? Esse rei da parábola é o próprio Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Veja bem, ele teve compaixão de nós. A palavra mais forte ainda é o recede no Velho Testamento, é misericórdia. Deixou livre. E é maravilhoso ver. Ele não tinha com o que pagar, jamais. Ele estava condenado a uma vida de escravidão para sempre, em termos humanos. Deixou livre, perdoando sua dívida. O mesmo aconteceu conosco em relação a Deus. Uma dívida que nós não conseguiríamos pagar nunca. O perdão pelos nossos pecados. E o que aconteceu em Cristo foi tudo perdoado. A misericórdia de Deus se renova cada manhã e o perdão de Deus foi nos dado. E aí foi o que aconteceu. Que linda parte da história. Ali, aquele servo, submisso a Deus, no caso específico ao rei, ele aí pediu compaixão e o rei o perdoou. O rei não chamou os servos, né? O rei chamou os servos para que eles acertassem com ele as contas. Na verdade, colocando o número atual, a dívida que esse servo tinha com o rei era 60 milhões. Quem aí tem 60 milhões para pagar? Pode passar um Pix? 60 milhões? E quando nós vamos estudar essa palavrinha aí, no grego, a gente vai ver que um talento naquela época era 6.000 denários. 10.000 talentos foi o que ele devia. 60 milhões de dias de trabalho. Ele teria que realmente, para pagar a sua dívida. Na verdade, ele ia gastar 160 mil anos para pagar a dívida. Então, veja bem. O mesmo aconteceu conosco em relação a Deus, quando ele perdoou todos os nossos pecados. Porque aí, a exemplo da parábola está nos ensinando também. Ele perdoou tudo. Dívida é impagável. Nunca conseguimos pagar nada diante de Deus pelo perdão dos nossos pecados. Mas veja bem, pediu clemência e um prazo. O rei perdoou o que ele não poderia pagar. O mesmo aconteceu conosco em Jesus Cristo. Ele pagou a dívida por nós. E os nossos pecados foram perdoados diante de Deus. E ao observarmos, quando Deus nos olha, Ele nos olha através do perdão alcançado em Cristo. Nós somos considerados limpos, justos diante de Deus por causa de Cristo. Hoje Ele nos olha através de Jesus Cristo. Quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador tem esse perdão eterno, para sempre. E aí foi o que aconteceu com o servo. Observemos que é muito sério isso, né? A questão do pecado. O que é pecado? Às vezes as pessoas perguntam. O catecismo diz que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da sua lei. É isso que o catecismo nos ensina. Então, quando alguém viola a lei de Deus, ela se torna devedora. Ela tem um débito com Deus. E observe o tamanho da nossa dívida diante de Deus. Se a gente ter um pecado por dia, em um ano a gente tem 366 pecados. Em 10 anos eu tenho 3.600 pecados. Em 60 anos, 21.600 pecados. E a gente não peca só. Um por dia, 2, 3, peca muito mais. E Deus perdoa o nosso pecado. Porque realmente o perdão de Deus é infinito. E foi assim que ele demonstrou, ali o rei demonstrou o servo, exemplificando que Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, faz conosco também. Agora, observe, assim como o servo da parábola, a gente é incapaz de pagar imensas dívidas espirituais. Não há. Não são através de obras não conseguimos com nada. Não temos mérito nenhum em nós. Nada podemos fazer a não ser
aceitar o que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Nos arrependemos dos pecados, pedimos perdão e aceitamos a sua salvação. Aceitamos o seu perdão através de Cristo. Mesmo se o rei tivesse demonstrado infinita paciência, não seria suficiente para o céu pagar a dívida. É o mesmo caso nosso. Jamais pagaremos a dívida. Eu tenho certeza de morrer agora e estar no céu porque a dívida foi paga por Cristo. Eu só vou entrar no céu por causa de Jesus Cristo. Não há outro caminho. O próprio Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for através dele, eu não entro no céu. Ninguém entra no céu. A senha para o céu é Jesus Cristo. E automaticamente o Espírito Santo passa a habitar em mim. E ele vai me transformando por completo. Por isso, olha, a única chance é receber a compaixão do rei. Era o que aconteceu com aquele servo. Devia 60 milhões. E ele recebeu o perdão do rei pela misericórdia, pela compaixão do rei. E a mesma coisa aconteceu conosco. Pela misericórdia de Deus, através de Jesus Cristo, nós recebemos o perdão. Isso é uma graça que a gente todos os dias expressa gratidão e vamos ter eternamente, porque o fim principal do homem, como diz o catecismo, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas veja bem, por quê? Porque não há limites para o amor de Deus. Nós aprendemos na primeira parte da parábola que não há limites para o perdão. Né? E o quanto nós temos pecado e quanto Deus nos perdoa. Constantemente nos arrependemos, pedimos perdão e Deus nos perdoa. Às vezes não pedimos nem perdão e Deus nos perdoa. É interessante isso. Não há limites para o amor de Deus. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é singular. Já é cantado maravilhosamente bem. João 3,16 traduz bem para nós isso. É o texto mais conhecido e traduzido no mundo inteiro. É o texto, o Evangelho, as good news, as boas novas. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único que pode nos dar a vida eterna para sempre é Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17 ainda vai reforçar ainda mesmo a ideia, né, a história do perdão. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Nós temos uma roupagem nova, uma vida nova. O coração duro de pedra é colocado no coração de carne, no coração segundo Deus. E a roupa divina vai sendo transformada através do Espírito Santo. O nosso velho homem vai sendo transformado. Nós somos um novo homem, uma nova mulher, pela graça de Deus. Agora veja bem, e ainda Romanos 8, 1, 2. Agora, pois, olha o ensino. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação nenhuma. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por isso nós temos o perdão eterno em Cristo. Agradecemos muito a Ele pelo perdão que Ele nos concede. Mas veja bem, a parábola vai ensinar como é o ser humano. Veja como a pergunta de Pedro suscitou algo que é normal em nós. Pedro é um ser humano como nós. E a gente viu que Jesus conta a parábola para ensiná-lo. Depois a parábola tem um início lindo, maravilhoso, do perdão, da misericórdia de Deus. Mas nós vamos para a segunda parte, que é algo da época de Pedro, que eles só perdavam 4, ele deu 7 para aumentar um pouquinho, e hoje o mesmo problema. Perdoar é difícil. Façamos uma análise em nosso Museu da Vida, veja aí. Nós temos muitas coisas ainda que nós não acertamos no relacionamento com o nosso próximo e automaticamente com Deus. Perdoar é difícil. E aí o texto vai traduzindo para nós Mateus 18, 28 a 30. Ao sair dali, veja bem, perdoado aquele servo, né, 60 milhões, a mesma coisa nós somos perdoados em Cristo, temos a vida eterna, e olha o que aconteceu. Ao sair dali, aquele servo encontrou-se com um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários. Veja bem, dívida pequeníssima diante dele. Agarrando-o e sufocando-lhe. Veja bem, ali ele estava de joelhos diante do rei, pedindo perdão pelos seus pecados. Agora ele encontra com alguém, né,
que deve menos para ele. E ali naquele momento ele se sente uma vítima. Ele não se sente pecador, que é o que acontece hoje. Né? Vamos perdoados por Cristo, mas quando alguém nos ofende, nós sentimos como vítima, não como pecadores. Então lembramos que ele pecou contra nós, nós somos perdoados por Deus. E olha aí, agarrando-o, veja bem, olha a atitude, agora não é mais aquele servo ali de joelhos diante do rei, pedindo perdão pelos milhões que ele devia. Sufocando, olha o tratamento que ele traz. É o mesmo que acontece hoje. Nós somos perdoados por Cristo, mas quando alguém faz qualquer coisa para nós, a ira, a raiva, olha aí, paga o que me deves. Olha o que ele faz aí. E é o que acontece hoje. O outro, caindo a seus pés, implorou. A mesma atitude que ele teve para com o rei, que perdoou seus milhões, a mesma atitude o servo teve para com ele agora. E olha o que acontece. Tenha paciência comigo que eu vou lhe pagar. Mas ele agora, além de se sentir uma vítima, como acontece hoje, a gente se sente vítima, a gente peca e acha que não olha para o outro, que nós somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus. E agora ele se torna um juiz. E é o que acontece hoje. Nós não perdoamos, nós sentimos juízes. Nós julgamos. E olha o que quer dizer. Ele não quis saber de conversa. Olha bem, nem ouviu. Ali o rei o ouviu. Ouviu o seu clamor. Agora ele nem ouve. A raiva, o rancor, aquele momento ali, o que aconteceu? Ele não quis nem conversa e mandou lançar o companheiro na cadeia até que pagasse o que devia. É muito comum isso. A raiva, o rancor, às vezes se torna vítima e penaliza. Jamais vou perdoar. Jamais. De jeito nenhum. Né? Fez com a minha família, não tem perdão. Então, observe a mesma atitude. Há 2 mil anos atrás, ensinado por Cristo na palavra do perdão, é a mesma que a gente encontra-se hoje. E nós agimos dessa forma. Eu me incluo, todos nós estamos no mesmo barco. Veja bem. Mateus 18:30, aí a ênfase. Olha a atitude. Totalmente diferente. Por quê? Porque ele não aprendeu o que é misericórdia. Ele não aprendeu o que é compaixão. Tiveram compaixão dele ali, o rei teve, mas ele não assimilou a compaixão do seu coração. É o que acontece hoje conosco. A nossa vida com Deus, somos religiosos, falamos hoje, que Deus abençoe, um dia maravilhoso, mas na hora de, como diz lá o C. Lewis, de praticar o perdão, nós demonstramos se realmente nós temos o amor de Deus pleno, a misericórdia plena, nós crescemos espiritualmente, temos o fruto do Espírito, que é amor, alegria. Veja lá o fruto, o Espírito Santo produz em nós, são gomos no fruto. E o amor ele não tinha. Ele recebeu o amor, mas ele não tinha amor. Então é difícil a gente cobrar amor das pessoas que elas não têm. Mas ele não quis. Antes de sair, mandou lançá-lo na prisão até que pagar. Já deu uma sentença, que é o que acontece hoje conosco. Em relação às pessoas nos ofendem. Nós esquecemos que somos pecadores, que nós ofendemos os outros e vamos passar isso a vida inteira. É difícil perdoar, e é mesmo aí. Então a gente observa. O William Shakespeare, eu gosto muito dessa frase do escritor inglês, eu professor de inglês, né? Gosto da literatura inglesa, gosto da literatura norte-americana, e o William Shakespeare é o nosso Camões da língua portuguesa, né? Escreveu os Lusíadas. Ele tem uma frase significativa para nós nesse momento, para a gente refletir aí nesse momento, que perdoar é difícil. Se nós não temos a misericórdia de Deus em nós, não temos o amor de Deus em nós. Ora, guardar ressentimento é como tomar veneno. E há muitas pessoas que estão assim. Guardando veneno é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Há pessoas que estão assim. Ali, 10 anos, 20 anos, gente, os parentes já estão indo para a eternidade. Não é hora da gente acordar, reatar. Nós temos agora o Natal, o próximo Natal, não vamos passar em paz no próximo Natal, Ano Novo? Será que vai ler o que aconteceu no passado? Brigas por causa de bens, brigas por uma série de coisas? Vale a pena? Vale a pena isso, olha. Sendo que recebemos o perdão de Deus. Maior perdão. E não podemos perdoar o próximo, por nos sentirmos vítimas, como o servo aí, ou nos sentimos juízes, queremos julgar as pessoas, porque quem transforma o coração da pessoa não sou eu, é o Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Mas veja bem, o perdão então começa pela vontade. E se o ressentimento é teimoso, o perdão deve ser insistente. É muita oração, porque o amor de Deus me capacita, através do Espírito Santo, é o fruto do Espírito. Quem sabe eu esteja precisando ampliar.
Devemos perdoar de coração, de verdade, sem mágoas, nem ressentimento, para sermos também perdoados. Observe bem como Deus nos vê hoje, através de Cristo. Ele não se lembra nada mais. Né? Há pessoas até que perdoam, mas como há no jogo de cartas, alguém que esconde uma carta na manga, tem uma carta na manga, e de repente coloca no jogo para ganhar. Então as pessoas também, elas perdoei e tal, mas elas estão lá com a carta na manga, não esquecem, estão lá. E quando a gente perdoa, a gente apaga. Como Deus apagou todos os nossos pecados, lançou nas profundezas dos mares, Deus também, nós devemos da mesma forma agir em relação ao nosso próximo. Se nós temos o amor de Deus reinando em nosso coração. Agora, observe, pela bondade do rei, a família, ele foram poupados da escravidão. A mesma coisa, no nosso caso, a morte eterna. Eu nunca coloquei aqui, mas é interessante. Existe o inferno, onde serão lançados. Ele lançou o servo na prisão. Serão lançados. Se você ler o Apocalipse, observe lá, né, os nossos inimigos, né, eternos, aí vão ser lançados no lago que arde como sofreu. E as pessoas também. Então lembre-se bem, vai haver na volta de Cristo uma grande separação. Vai separado as pessoas. E olha, pense bem, é hora de a gente ajudar essas pessoas que foram colocadas na nossa vida, porque Deus nos colocou para que nós exerçamos o perdão, que a gente possa ter misericórdia delas. E quantas pessoas também tiveram misericórdia de nós já fizemos coisas que não agradam a Deus. E somente pela graça de Deus nós fomos perdoados e libertos pela fé em Cristo. O perdão liberta, o perdão cura, elimina todas as doenças aí psicossomáticas que muitas vezes fazem parte da nossa vida, como dizem os psiquiatras e psicólogos. Através do perdão podemos ter a cura. Agora veja bem, preste atenção. Né? O amor de Deus, a gente aprende nessa parábola, o perdão de Deus é ilimitado, não tem fim. O amor de Deus é ilimitado, é imenso. E o devedor demais nós somos para não perdoar o próximo. Veja bem, vamos deixar de sermos vítimas, juízes. E quando Adão e Eva pecou, que isso é próprio do ser humano, é uma autojustificativa. Quando Deus conversou com Adão do pecado, o que ele fez? Ele não aceitou a sua culpa. Ele colocou a culpa na esposa, Eva. Do mesmo modo, isso é uma coisa que após o pecado ali do Éden, nós adquirimos, a autojustificativa. Nós achamos sempre que o outro peca mais do que nós, né? O outro, nós somos todos iguais. Em Cristo nos nivelamos todos. E olha o que aconteceu. A Eva culpou a serpente. Então ainda hoje a mesma coisa, né? A pessoa se auto-justifica. Então aí são três coisas sérias que a gente vê nesse texto, que é próprio do ser humano, que nós temos que pedir a Deus para tirar de nós. Nos sentimos vítimas. Se nós nos sentimos vítimas, pecadores, nós perdoamos em qualquer situação. Se nós não somos juízes, nós não julgamos ninguém. Não estamos para julgar ninguém, porque quem conhece o coração é Deus. Nós estamos aqui para dar o perdão. Né? E não auto-justificamos, né? Nós sempre culpamos alguém, e nós realmente somos os culpados. Porque somos pecadores. Agora veja bem, Lucas 17, 3, a parte B e 4. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. É uma coisa natural, normal. Como Deus nos perdoa todos os dias, nós perdoamos também. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, olha aí, interessante observar, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Isso é importante. É ilimitado o perdão, assim como Deus faz conosco também. E como eu posso perdoar alguém que traiu, abandonou? Aquele que mentiu, caluniou, cuspiu no rosto, bateu? Como que eu posso fazer isso, Reverendo Joani? Como perdoar alguém que não pediu perdão, Reverendo Joani? Eu sei que muita gente está aí com essa colocação em mente. Agora veja bem, pergunte a Jesus, não a mim. Eu não sei como responder. Olha, Jesus, ele fez isso. Ninguém pediu perdão a ele. Ninguém. Mas ele ofereceu gratuita e
unilateralmente. Desculpe o português aí. Olha o que diz o texto para nós. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É isso que Jesus fala a você e a mim agora. Então, repartindo as vestes, ele lançaram o solo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E agora, concluindo, além de aprendermos a parábola do perdão, a história do perdão, a gente vê que perdoar é difícil. Essa parte da mensagem falou conosco, mexeu conosco, nos esquentou até, não é? Mas veja bem, o padrão do perdão. E aí termina a parábola aí nos orientando também. Mateus 18, 31 a 34. O rei chamou o servo e disse: servo malvado, porque, lembre-se bem, nós vamos comparecer diante de Deus. Nós não queremos receber, né? Servo mau e fiel, né? Aqui é o grande final, a volta de Jesus, o grande julgamento que todos temem. Eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Eu tenho perdoado você todos os dias. Quando eu perdoei você? Ele não se lembra mais, apagou. Isso é perdoar. Quando nós nos sentimos pecadores, não vítimas. Quando a gente se vive, a gente já lembra na hora. Tu não deverias ter feito o mesmo com o teu companheiro. É a mesma coisa. Eu não perdoei você, você está perdoado diante de Deus, você vai viver a vida eterna. Não é para você fazer o mesmo. Você devia algo impagável para mim, Jesus. Coloca para nós, orientando. E muito transtornado, o rei o entregou aos carrascos, que o levaram preso até que pagasse tudo quanto devia. Lembre-se bem, na volta de Jesus, porque tu não tem medo da volta de Jesus. Vai ser separação. Vai ser um grande momento na história humana. Vai haver a separação. E o inferno existe, não esqueça disso. O inferno está lá, preparado para o diabo e seus anjos. Está lá preparado. E para aqueles que não o aceitarem. Porque não entra no céu sem Jesus Cristo. É a única senha, não esqueça disso. E sem a presença do Espírito Santo em nós. E ele foi lá colocado. Agora veja bem. O servo agora estava ameaçado pela justiça. Mas, em vez disso, recebeu misericórdia. E ele não aprendeu o que era misericórdia. Ele não aprendeu o que é o amor. Hoje nós somos ser egoísta. Nós estamos deparando diariamente com jovens que só pensam em si. Jovens que não têm amor nenhum, tratam as pessoas da mesma forma, sem amor, sem carinho, tratam os pais de forma grosseira, as pessoas que estão ao seu redor. Jovens que não estão nem aí, porque estão longe de Deus. Porque não conhece a graça de Deus, não conhece o perdão de Deus. E ali o servo malvado não sentiu a graça de Deus, não sentiu o perdão de Deus, não recebeu de verdade, não aprendeu a misericórdia. E quando ele desprezou a misericórdia e a graça do rei, ele foi julgado. Não esqueçam bem disso. O nosso Deus é amor, todos aprendemos. Pregamos isso com alegria, mas o nosso Deus é justiça, não esqueçam disso. Tudo que o homem... A Bíblia é clara, né? Tudo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher. Não esqueça disso. Tudo tem um tempo. Nós temos lá a experiência quando Jesus partiu para a eternidade, né? Judas teve a oportunidade. Se enfocou. 2 ladrões tiveram oportunidade. É lá. Um aceitou Jesus, outro não. E nós estamos no tempo da oportunidade. Eu tenho estado aqui, são 243 lições de escola dominicais. É a oportunidade sendo lançada a todos para que realmente conheçam a misericórdia de Deus. Porque eu não quero que ninguém conheça a justiça de Deus, como você está colocando. E Mateus 6, 12. Perdoa-nos nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não se pode nem orar. Então, se você tem mágoa, rancor, essa coisa do coração, pode fazer a oração do Pai Nosso. Você não pode ter comunicação com Deus. Jesus ensinou a pedir a Deus que perdoasse as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E observe, aí um gráfico até para nós. Ó, perdão. Olha o gráfico. Se exercemos o perdão, seremos perdoados. Se retivermos o perdão, não seremos perdoados. É muito sério a meditação de hoje. Por isso, Mateus 18, 35 termina, e concluindo a meditação. Assim também meu Pai Celeste vos fará. É Jesus falando a nós. Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Por isso, a lição de hoje nos conclama. Né? Nos conclama. Lembre-se que perdoar não desobriga as pessoas do mal que lhe fizeram, mas o liberta do poder que mantinham sobre você. Porque quem está sofrendo é você.
O perdão traz paz ao coração, que é hoje a nossa meditação. Concluindo, a falta de perdão destrói lares, afasta marido e mulher, pais e filhos. A falta de perdão destrói amizades, afasta amigos e companheiros. A falta de perdão interfere no nosso relacionamento com Deus. Você está mal, porque isso está atrapalhando a sua relação para com Deus. Agora o perdão, né? Devemos perdoar aquele que nos ofende e se arrepende. O perdão não pode ser limitado pela frequência ou quantidade, pois somos perdoados mais do que jamais perdoaremos. Por isso, olha, vamos, na verdade, nos colocar diante de Deus. Nessa oportunidade, tem alguém que está magoando o seu coração, tem alguém que está ferindo você, você tem mágoa, vamos colocar diante de Deus, vamos pedir que Deus o capacite, que você o perdoe pela sua graça, pelo seu poder, e que Deus possa transformar a sua vida. E se você não tem a paz que nós já temos em Cristo, o perdão com paz no seu coração que você possa ter. Que Deus abençoe. Amém. Normalmente nós oramos por 5 pedidos que foram feitos no encontro de mulheres que oram, o grupo que apoia, que intercede pela Escola Dominical Online. Eu vou orar pelos 5 pedidos e gratidão das pessoas que o fizeram e vou interceder pelos pedidos que foram feitos também. Vamos orar. Senhor Deus, como é bom a gente poder sentir o Teu poder, a Tua graça, a Tua paz e saber, ó Pai, que em Cristo nós somos perdoados. Toda a dívida foi paga e agora o Senhor nos capacita em Cristo a perdoar o nosso irmão. Tenha, ó Pai, misericórdia daqueles que nesse momento estão cheios de mágoas, rancor, raivas. Retira-as através do Teu Santo Espírito, do seu coração. Dá paz a esse coração. Os capacite a perdoar. E que, se não receber o perdão em Cristo, possam receber o perdão, aceitar Jesus, arrepender dos pecados e o Teu Espírito Santo possa estar habitando no seu coração e o capacitando a viver o perdão em Deus. Agradecemos, ó Pai, por esse momento, pela meditação. E queremos, ó Pai, agora nesse momento agradecer a Deus pela vida da Núbia, uma das mulheres que ora, que comemora mais um ano de vida. Guarda o seu caminhar, a abençoe em tudo, ó Pai. Queremos também agradecer, oramos semana passada pelo senhor Armando Gianazzi, pai do deputado Gianazzi. Ele já está voltando a andar após o AVC, cuida dele. E seja, ó Pai, também recebendo a nossa gratidão pelo reverendo Arival. Ele fez a cirurgia, oramos semana passada e ele já está em franca recuperação. Cuida dele, Senhor. E queremos agradecer ao Pai pelo encontro da minha turma lá em Campinas, 40 anos de formatura. O Senhor abençoa aquele encontro e agradecemos pela vida de cada um. E também, ó Pai, nesse momento queremos agradecer pela irmã que ora, que teve o câncer vencido, mais de 10 anos, Senhor. E por ter também vencido a mastite por 3 anos agora, Senhor. Queremos também agradecer pela família da irmã que ora, pelos seus filhos, netos, pela vida da irmã que ora, que registrou no papel lá, no encontro, pela família da outra irmã que ora, pela saúde, pelos amigos, pela igreja, pela vida do Andréas, Senhor, esposo da Jocélia lá na Alemanha. Queremos agradecer também, ó Pai, por tudo que o Senhor operou, tem operado nas nossas vidas, Senhor. E agora, ó Pai, queremos interceder a Ti. Intercedemos, ó Pai, pela vida do Bruno, que pede as nossas orações, carece da Sua graça, do Teu poder. Intercedemos, ó Pai, pela cunhada da Nelly, esposa do meu irmão e amigo Dave, que pediu oração pela biópsia, que o Senhor cuide dela, guarda nesse processo. Queremos, ó Pai, também orar pelo neguinho da Disney, Senhor, que precisa da Tua graça, do Teu poder. Oramos pela família do Márcio Martinez, a sua mãe foi para o céu, ele está enterrando a sua mãe hoje. O Senhor conforte o seu coração e sua família. Oramos também pela cura da Juliana Matos, oramos pelo cuidado do Mateus, filho do Ari e da Suzana. Oramos também, ó Pai, pelo Mateus, filho do coração da Patrícia, mulher que ora. Oramos, ó Pai, também pelo Eduardo Takenaka, Senhor. Tem misericórdia dele e seja ali operando o tratamento daquele jovem. Guarda o Hélio Gardenal, Senhor. Cuida, restaura aquela vida e seja com a sua esposa também. Capacita a auxiliá-lo. Guarda o Sidney também na recuperação, a sua esposa Elisa, seu filho. E seja, ó Pai, com a Shirley
que precisa da tua graça em recuperação. O Alexandre, a Sueli em recuperação, cuida dele, Senhor. Seu Wilson, precisamos muito pelo Joubert, Senhor, pela cura dele, pela Malu, pela cura dela, pela Tânia, cuida dela também, pelos bebês Maria Cecília, Maria Clara. Nos lembramos também da Gabriela, filha da Suzana Mantovani, e da Citrone, Senhor, Sandra Citrone. Cuida dela, atua no seu tratamento. Intercedemos também que o Senhor dê sabedoria para essa irmã que ora em todas as suas necessidades. E cuida dela, Senhor, a capacita e abençoa o relacionamento com a sua nora. Agradecemos ao Pai pela família da Jocélia, que mora em Madrid, e intercedemos por eles, Senhor, os acompanha lá. E seja, ó Pai, com a família dessa irmã que ora, dá paz e dá saúde espiritual a ela e a família. Pela saúde do José Caetano de Lima, Senhor, tem misericórdia dele. Pela Malu, pelo Jair, pela saúde da própria irmã que ora, que pediu, pela recuperação da vista do Elton, da Dulcélia, pela saúde, Senhor, de Edson. Seja cuidando, ó Pai, abençoando essa que intercedeu ali no encontro. E colocamos também, ó Pai, a vida da Sara, pela sua recuperação da cirurgia, pela Emanuele, que precisa da tua graça, pelo Elton, da diretoria, que essa irmã pede oração pela saúde da Maria, a irmã do Elton, que precisa da tua graça, do teu poder, da cirurgia. Guarda-nos, Senhor, nos abençoe e nos capacita, ó Pai, a viver uma vida de amor e perdão, e que a paz de Cristo esteja reinando em nós. Desejamos por essa hora e nos abençoe e nos guarda durante o decorrer da nossa vida. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E vamos louvar a Deus através do hino. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, das que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantam louvores, alcancem os céus. Os altos céus, louvor a Deus soam, em gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome lúcido, seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, canta louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vens prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias ao Senhor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, canta louvores que alcancem o céu.